E nós temos aí, né, também, nesta parte do tratamento, né, da desigualdade, né, evitar que isso venha a acontecer, nós temos também o Estatuto Nacional de Igualdade Racial, que faz parte desse contexto. Eu não estou tratando ele separado, mas dentro do próprio contexto, né, dessa preocupação com a igualdade social. E esse estatuto ele é oriundo da Lei 12.288 do 2010, e esse Estatuto da Igualdade Racial foi destinado exatamente a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidade, a defesa dos direitos étnicos individuais, exatamente a etnia, você vê que não são raças diferentes, apenas etnias diferentes, coletivos e difusos, e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. Veja que ele vai mais sempre em cima da etnia do que da própria raça, porque pela ciência não existe diferença. Resumindo, o Estatuto da Igualdade Racial veio dar uma proteção à cor negra, digamos assim, né, às populações que têm a cor mais negra. Então, ele vem proteger ou da melhor forma possível, né, tentar tratar essas pessoas, né, garantir o direito que essas pessoas tenham um tratamento de igualdade dentro da sociedade. Infelizmente, teve que ter uma lei. Por lógica, se a gente fosse um país mais desenvolvido, principalmente em termos, né, étnicos, ou éticos, desculpe, nós não precisaríamos nem de lei, né? Infelizmente. E quais são o princípio da igualdade segundo o Estatuto Nacional da Igualdade Racial? Então, o princípio da igualdade deriva do postulado da dignidade da pessoa humana, é essencial ao Estado democrático de direito. Isso é, o Estado tem que garantir a qualquer pessoa, independente de sua cor, né, a dignidade. O que é uma pessoa, a dignidade? A dignidade é ele ter todos os seus direitos garantidos, poder sobreviver da sua própria renda, do seu trabalho, ter todos os direitos do Estado, né, semelhante, independente dele ser negro ou branco. Então, é você ser digno, né, como ser tratado como uma pessoa como qualquer outra, independente da sua cor. E aí nós temos um conceito de dignidade, né, da pessoa humana, que ele diz, né, que Charlotte, ela diz, a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade. Não é só do Estado, é também da comunidade. A dignidade, esse tratamento igualitário, tem que ser não só do Estado, mas dos seus componentes, isso é, da comunidade, da sociedade que compõe o Estado. Temos que lembrar que o Estado, na sua gestão, eles são compostos, né, por representantes da sua população. O que acontece em termos de gestão do Estado tem a ver também um reflexo da própria sociedade. Alguns conceitos aqui caem muito em prova, tá? Conceito aqui baseado aí no próprio Estatuto. Nós não estamos trazendo o conceito de autores, né, ou de dicionário, estamos trazendo do próprio Estatuto. E não seria surpresa minha se na prova, né, cair uma questão sobre esses conceitos, que é muito comum. O primeiro conceito que eles apresentam lá no Estatuto Nacional da Igualdade Racial é sobre discriminação racial ou étnico-racial, né, racial. Veja que ele volta novamente para a etnia, já que não existe raças diferentes, existe etnias diferentes. Mas, infelizmente, para alguns, a discriminação acontece não é nem pela etnia, né, eles se acham raça superior. Toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência, origem nacional ou etnia que tenha por objetivo anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício da igualdade de condições de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo de vida pública ou privada. Isso é, quando alguém tenta me tratar de forma desigual,
me tirando esses direitos, essas condições, a minha liberdade. Por quê? Por causa de uma cor de uma pele, pela minha cultura, pelas minhas origens, isso é considerado uma discriminação racial ou étnico-racial. Segundo conceito, desigualdade racial. Cuidado para não confundir, porque essa é discriminação. Estou lhe discriminando, tá? Estou lhe colocando restrições, tá, de algum direito seu. Agora, quando eu falo desigualdade racial, é toda situação de injustiça. Aí já é a prática. Ela já está acontecendo, já está existindo o descumprimento de algum direito ou a limitação a algum direito, alguém que tem uma cor diferente. Então, isso aqui já é a desigualdade racial. Então, a discriminação é quando eu busco tirar o seu direito. Vou tratar algumas restrições. Aqui já é a prática. Aqui você já está sendo injusto, né, em tratar as pessoas, né, seja na esfera pública ou privada, em virtude da cor, ou raça, descendência, origem nacional, etnia. A desigualdade de gênero e raça. Aqui já entra também o próprio gênero. Então, a simetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais. Então, aqui já entra, além da cor, entra também o próprio sexo feminino. Então, é uma, digamos assim, uma dupla discriminação. Eu vou discriminar pela cor e vou lhe discriminar também por você ser mulher. Então, se a mulher já é discriminada em termos no mundo profissional, em que já recebe uma remuneração menor do que o homem, imagine uma mulher negra, porque ela já, além de ser mulher, ainda tem, infelizmente, o problema de ter uma cor diferente, que para alguns passa a ser uma limitação. População negra, que a gente sempre diz, né, um termo muito comum, inclusive dentro da própria legislação, é o conjunto de pessoas que autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça, usado pela Fundação do Instituto Brasileiro de Geográfica, isso é, pelo IBGE e Estatística, né, IBGE, ou que adotam uma autodefinição analógica. Então, veja que é uma autodeclaração, é você que se acha, é você que se declara ser da cor negra ou parda, né, que é uma intermediária aí, né, para alguns nem existe essa, deveria existir essa diferença, mas para outros sim. Então, pretas e pardas, então você, conforme o IBGE, se você se declara sendo de cor negra ou parda, você vai fazer parte do que eles chamam de população negra, que aí é genérica. Políticas públicas, né, que a gente sempre também é um termo que sempre aparece, inclusive o próprio assunto, ele fala políticas, né, de proteção à desigualdade, à violência contra as mulheres. Então, a política são ações ou iniciativas, né, programas de Estado, de governo, que vêm exatamente, tá, fazer com que venha garantir a igualdade, tratamento igualitário a todas as pessoas, independente de cor ou sexo. E, por fim, ações afirmativas. Um outro termo são os programas e medidas especiais adotadas pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção de desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidade. Então, quando você toma essas medidas ou implanta um programa que venha exatamente tentar tratar as pessoas de forma igual, implantar iniciativas que venham tratar exatamente a igualdade entre as populações, independente de cor ou de sexo, a gente chama isso de uma ação afirmativa, independente de ser pública ou privada. Ainda dentro do Estatuto Nacional de Igualdade Racial, lá vem as suas diretrizes, tá? E as diretrizes que vão dar o norte, né, que diretriz é a direção, né, que vai dar o norte ao Estatuto Nacional de Igualdade Racial, ele tem como diretrizes político e jurídica, envolve tanto a política, né, como a justiça, vem a inclusão das vítimas de desigualdade étnico-racial, além a parte, né, da inclusão dessas vítimas, a valorização da igualdade étnica e o fortalecimento dessa identidade nacional brasileira. A origem do nosso país tem muito a ver com a própria população negra.
Ainda outra diretriz no que se refere à participação dessa população negra na vida econômica, social, política e cultural do país, deverá ser promovida em condições de igualdade e oportunidade. Isso é, o governo e as próprias instituições privadas têm que dar espaço, né, de igualdade para todas essas pessoas, independente da sua cor, tanto para participação na vida econômica, social, política e cultural. E você pode observar que às vezes existe discriminação. Vamos pegar o exemplo da cultura. Dentro da cultura vem também as religiões, e nós sabemos que temos algumas religiões, né, afro-brasileiras ou oriundas da própria África, que aqui no Brasil ainda sofre muita discriminação por outras pessoas, por pessoas frequentadoras de outras religiões. A concretização dessa igualdade de oportunidade só vai ocorrer por meio de quê? Segundo o próprio Estatuto. Então, como é que ela pode, né, eu concretizar essa igualdade? Inclusão nas políticas públicas de desenvolvimento econômico e social, isso é o próprio governo, está aqui, ó, políticas públicas, né, ação efetiva, né, dessa igualdade. A adoção de medidas, programas e políticas de ação afirmativa, aqui o termozinho ação afirmativa, né, que é exatamente tomar qualquer atitude, qualquer ação que venha exatamente proporcionar a igualdade entre essas pessoas. Ainda, modificação das estruturas institucional do Estado para o adequado enfrentamento e a superação da desigualdade, porque a gente vê muito, né, que na prática que ainda não existe uma preparação por muitos desses órgãos públicos, né, para enfrentar, né, essa desigualdade. E promoção de ajuste normativo para aperfeiçoar o combate à discriminação étnica e à desigualdade étnica social, né? Então, ajustar, tentando aperfeiçoar esse combate e trazer principalmente a educação, né, e a conscientização da população para que essa desigualdade venha a ser superada. É difícil falar assim, vamos eliminar toda, mas que a gente consiga de eliminar uma parte e promover uma redução dessa desigualdade, né, de cores. Eliminação dos obstáculos históricos, socioculturais e institucionais que impedem a representação da diversidade étnica. Então, eliminar qualquer tipo de barreira que venha impedir que a cultura, que a sua história, né, da população negra seja evitada dentro da nossa população. Pelo contrário, ela deve ser difundida, já que ela faz parte da nossa própria evolução histórica, contribuindo muito para o que nós somos hoje. Estímulo, apoio e fortalecimento de iniciativas oriundas da sociedade civil, direcionadas à promoção da igualdade, oportunidade e ao combate da desigualdade, né, étnica ou raça, né? Então, apoiar iniciativas da própria população, da própria comunidade, não esperar só do governo, né, e das empresas privadas. A própria comunidade pode desenvolver atividades que venham melhorar essa desigualdade. Implementação de programas de ação afirmativa, aqui o termos em ação afirmativa, né? Aí já vemos qualquer atividade que venha eliminar essa discriminação, essa desigualdade. Então, implementação de programa de ação afirmativa destinado ao enfrentamento da desigualdade étnicas. No tocante, aí você vê que ele também é bem amplo e ainda vamos cair muito em cima da cidadania, dos direitos de um cidadão, que é a educação, a cultura, o esporte, o lazer, a saúde, a segurança, o trabalho, a moradia, e ele entra aqui o meio de comunicação, vocês vão ver aqui, que é dar espaço, né, dentro de filmes, novelas, para atores também negros, para papéis importantes. Financiamento público, acesso à terra, justiça, entre outros. Então você vai ver, envolve o que a própria Constituição coloca como direito, né, de um cidadão, e não existe diferença entre um cidadão e outro. Então o Estatuto reforça que a população negra, né, tem que ter essa mesma igualdade e o Estado tem que entrar, né, com programas efetivos que colocam essa igualdade, né, de fato funcionando. E aí agora nós vamos tratar de cada direito, esses direitos que nós citamos aqui, tá? Vamos pegar cada um deles
separadamente para você entender o que o Estatuto coloca, né, essas ações que devem ser desenvolvidas, o que trata cada direito desse. Então, o direito à saúde, né, desde o seu nascimento, passando as mulheres pela saúde, né, na própria gravidez, na idade. Então, direito à saúde, tanto preventiva como a que venha curar doenças. Direito à educação, que é a promoção, né, que venha permitir que a população negra tenha acesso em pé de igualdade com a população, infelizmente, classificada como branca, né? Eles têm acesso a ensino gratuito, atividade esportiva, ao lazer e a implementação de políticas para o fortalecimento da juventude, né, negra brasileira. Agora, lá é a educação, tá? Agora é da educação, que é dentro, né, das grades de ensino que haja, né, o ensino voltado também para a história geral da África e da própria história da população negra no Brasil. E ele é obrigatório, na onde? No fundamental e no ensino médio. Isso aqui já caiu em prova, no fundamental e no ensino médio. E em alguns cursos da superior, ele entra também como obrigatório, mas vai depender aí das diretrizes de cada curso. Assim como vem a parte de Libras, né? Às vezes vem como obrigatório e às vezes vem como optativo. Então não confundir, porque às vezes no superior alguns cursos vêm como optativo, não como obrigatório. Ou então ele vem como assunto transversal, mas não obrigatório que seja tratado da história da África e da história do negro no Brasil, tá bom? Direito à cultura, a população negra tem as suas culturas e essa cultura tem que ser preservada, tem que ser difundida, tem que ser divulgada, as suas tradições, e o Estado tem que proteger essas tradições. Inclusive, entra um destaque para a capoeira, para que essa seja respeitada em qualquer nível, em qualquer modalidade, para que as pessoas possam praticar a sua capoeira livremente. Em relação ao direito ao esporte e ao lazer, a mesma coisa, tem que ser garantido o acesso à população negra à prática de esporte, ao lazer, como está lá na própria Constituição, há um direito a qualquer cidadão brasileiro. E o direito à liberdade de consciência, de crença, ao livre exercício culto religioso. Eu já havia comentado sobre isso, né? Eles têm algumas religiões, né, que a gente chama assim afro-brasileira, né, porque já incorporou a nossa cultura, e eles têm direito não só a exercer esses seus cultos, como deve ser respeitado pela população como um todo. Acesso à terra e à moradia adequada, então, tanto no campo como na cidade, a população negra deverá ter políticas que facilite o acesso deles à sua moradia, seja no campo, através da terra, inclusive para se sustentar, através do seu trabalho, e também na vida urbana das suas casas. Direito ao trabalho, também políticas voltadas para a inclusão da população negra ao mercado de trabalho, né, para que facilite o acesso deles ao mercado de trabalho. E dos meios de comunicação, que eu falei que é um pouquinho diferente, né, do que aparece lá na própria Constituição, como direitos e deveres de um cidadão, onde ele coloca, né, que é necessário que haja oportunidade de emprego para atores, figurantes, técnicos negros na produção de filmes, programas de peças publicitárias que se destinam à vinculação pelas emissoras de televisão e em sala cinematográfica. Então, filmes, novelas, propaganda, deve dar espaço para que negros também possam participar, não como coadjuvante, mas sempre com papéis também importantes, tá? Bom, para a gente analisar o que a gente viu até aqui, vamos passar algumas questões para vocês verem como é que pode ser cobrado em uma prova. Então, a respeito das questões de gênero na sociedade brasileira atual, assinale a opção correta. A discussão sobre gênero visa diminuir a desigualdade entre homens e mulheres heterossexuais. Opa! Homens e mulheres só heterossexuais? Não. Por isso, não contempla homossexuais e transexuais. Fora do que está lá no contexto,
Há consenso da sociedade brasileira de que as questões relativas a gênero devem ser discutidas entre professores e alunos na escola. Não existe ainda esse consenso, né? Se pede que seja feito na discussão, mas infelizmente ainda não. A significativa participação das mulheres no mercado de trabalho comprova que o Brasil já atingiu índice satisfatório de igualdade de gênero. Nada a ver. As mulheres, especialmente aquelas com menor poder aquisitivo, são as únicas vítimas de desigualdade de gênero, também não. E a lei, então, essa vai ter que ser correta, a Lei Maria da Penha, ampliou os recursos da legislação brasileira para diminuir a desigualdade de gênero e a violência doméstica. E uma das finalidades da Maria da Penha foi exatamente proteger, né, as mulheres, exatamente muito próximo do que o próprio Estatuto está trabalhando. Segundo, no que se refere à Lei de Igualdade Racial, tem-se que a participação da população negra em condições de igualdade, de oportunidade na vida econômica, social, política e cultural do país será promovida prioritariamente por meio de inclusão nas políticas públicas, desenvolvimento econômico e social, sim. Adoção de medidas, programas e políticas de ação restritivas, não, é o contrário, pede igualdade, não restrição. Eliminação dos obstáculos históricos, socioculturais e institucionais que impedem a representação da diversidade étnica nas esferas públicas e privadas. Correto. Então, 1 e 3 correto, nós temos 1 e 3 correto, letra D. E a última, agora, verdadeiro ou falso, da CESP, com base na Lei 12.288, que é exatamente o Estatuto da Igualdade Racial, na recomendação do CNP-MP 40 de 2016, julga o item seguinte. O Estatuto de Igualdade Racial compreende um conjunto de direitos da população negra e propõe mecanismos de construção de políticas para a promoção da igualdade racial, entre eles a obrigatoriedade de instituírem ouvidorias permanentes para aprimorar o desenvolvimento dos direitos e das políticas elencadas no texto legal. Bom, coloquei, não citei isso no texto lá da nossa aula, mas a própria questão já nos permite isso, que é exatamente, está correto, existe essa ouvidoria permanente para que possa ser aperfeiçoado a legislação que venha proteger, né, a população negra. Então tem o gabarito e com isso a gente termina a primeira parte. Como eu disse, eu vou dividir isso em 2 partes para que vocês possam entender melhor. E nessa segunda parte, a ênfase maior vai ser para as mulheres, tá? Apesar de a gente já ter tratado, mas nessa primeira a gente tratou não só das mulheres, mas também da diferença, né, infelizmente, de cor. E na próxima vamos nos aprofundar para a parte das mulheres. Até daqui a pouco.